Quando eu falei que a ceia não era santa, muitas pessoas me criticaram, outros entenderam, mas infelizmente as pessoas só dão crédito para quem é famoso. Agora eu quero ver o que você vai responder aí com o que o pastor Marcos Feliciano vai dizer. Preguei numa sede de uma grande igreja histórica, inclusive no Rio de Janeiro, para uma Santa Ceia, e eu olhei a igreja e eu vi que o pastor, olha só, século XXI, o pastor perguntando quem é que tinha que se acertar para tomar ceia, para vir na frente, pedir perdão ainda hoje. Eu falei, como assim expor a pessoa ao ridículo desse jeito? Assim, coisas assim, irmãos, essa semana eu fiz uma, não dá nem para falar aqui. Eu falei, mas como assim? Aí eu questionei na pregação, falei assim, vamos falar sobre a Santa Ceia? Quais são os dois elementos da Santa Ceia consagrados? O pão e o suco de uva. O pão representa o quê? O corpo de Cristo. E o suco de uva? O sangue. O sangue. Para que serve o pão? Para que serve o corpo? Por que nós comemos o corpo de Cristo? Seríamos nós antropófagos? Será que nós comemos o corpo do nosso Deus? Isso chega a ser horrível, né, de se falar. Não, nós não somos carnívoros. Não se torna. É um símbolo. Existem pessoas que pensam que na hora da oração o pão e o sangue vira o sangue de Jesus literalmente, na hora da oração o pão vira literalmente o corpo de Jesus. Irmãos, isso é canibalismo. Tanto é que quando Jesus falou, aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Os judeus se escandalizaram, porque pensavam que Jesus estava falando de canibalismo. Não é isso que Jesus está falando. Quando Jesus fala, aquele que não comunga da minha carne e do meu sangue, ele está dizendo, aquele que não se alimenta de mim, da minha palavra, da minha presença, esse não tem parte comigo. Jesus não está falando de algo literal. Porque se você falar que o pão se torna o corpo de Jesus e o sangue se torna o sangue de Jesus naquele exato momento, você cai na questão da transubstanciação e consubstanciação. Isso é heresia. Então tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, os católicos acreditam nisso, ok? Jesus dizendo, o pecado do homem que separa ele de Deus está aqui. É o símbolo, é o corpo. Porque a terra é a terra que nos separa do céu. Porque a terra milita pela terra. Os pecados que nós temos estão na carne. O desejo, a luxúria. Né? Então, Jesus está dizendo assim, a carne de vocês é podre, não presta para nada, mas a minha carne, ela é pura, porque eu venci. Então, quando você come a minha carne, você se fortalece, a sua carne se fortalece. Meu Deus. Agora, para que bebemos o sangue? Nós somos vampiros? Seriam os crentes vampiros que nós tomamos o sangue do nosso Deus? Tem derramamento de sangue, tomamos não tem. sangue. Só uma observação, gente. Simbolizar não significa ser, ok? Grave bem isso. Simbolizar não significa ser. Nós não cremos na transubstanciação, como crê o catolicismo, na transformação literal do pão em carne e do vinho em sangue. Há um símbolo no sangue. O sangue serve para quê? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. É uma lei estabelecida por Deus. E o sangue é para purificar o pecado, não é? Pois bem, aí o pecador miserável vem e fala assim, eu pequei. Aí a igreja fala assim, então você não pode participar do sangue que purifica. É um contrassenso. Irmãos, na noite que Jesus foi traído, ele partiu o pão para todos. Presta atenção, foi para todos os discípulos e deu o seu sangue para todos. Ou seja, Jesus está dizendo naquele ato que é para todos. Eu pergunto, Pedro estava apto para ceiar? Pedro daqui 5 minutos vai negar a Jesus. Pedro vai cortar a orelha de Malco daqui 5 minutos. Judas, ele vai trair a Jesus por 30 moedas de prata. Apesar que ele não tomou. Mas ele não tomou porque ele não quis, porque Jesus iria dar para ele. Tomé não acreditava na ressurreição. O próprio Jesus disse, Pedro, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Pedro não era convertido. E eu pergunto, por que Jesus deu ceia para Pedro? Por isso que eu falo, a ceia não é santa. A ceia é comemorativa. O termo Santa Ceia, presta atenção no que eu estou dizendo. O termo Santa Ceia foi introduzido de forma errada pela INCA, instituição católica. O correto não é Santa Ceia, o correto é Ceia do Senhor. Por quê? Coisa básica, na noite que Jesus foi traído, no dia 14 de abril, Jesus não está comemorando Santa Ceia. Jesus está comemorando a Páscoa dos judeus, que era comemorado todo dia 14 de abril. Foi a última ceia que ele participou.
Pastor, o que tinha na ceia? Pão sem fermento, ervas amargas, variedade de alimento, vinho. Jesus tomou vinho com seus discípulos. Cordeiro assado, churrasco, ou seja, eles estão festejando. A palavra ceia significa última refeição, jantar. Jesus não está celebrando Santa Ceia. Jesus está comemorando a Páscoa dos judeus e ceando com os seus discípulos. Só que essa ceia, meus irmãos, foi dado para todos sem distinção. Diferente do sistema religioso que faz movimento separatista, que diz, você não é casado, você não vai tomar. Você não é batizado, você não vai tomar. Isso é movimento separatista, porque se a ceia fosse santa, Charles Spurgeon morreria. Charles Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores. Ele fumava charuto. Por que ao tomar da ceia ele não foi fulminado? Pastora Flor de Lis, né? Eliminou seu marido, tomava a Santa Ceia. Então, pare de loucura. A ceia não é santa, a ceia é comemorativa e não é Santa Ceia, é ceia do Senhor. Ela é comemorativa, ela é para todos. Alguém diz, não, mas está escrito que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Sem discernir. Pois bem, então vamos interpretar quem é digno. Meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, comer e beber indignamente. Pastor, em 1 Coríntios capítulo 11, o contexto do texto de 1 Coríntios capítulo 11, o contexto está em não partilhar. Então, não partilhar com os irmãos é comer e beber indignamente. Por quê? Porque o contexto de 1 Coríntios, os cristãos ricos comiam lá comida e os pobres ficavam olhando. Ou seja, a mesma coisa que você está comendo caviar e o pobre está correndo o osso. Então, no contexto de 1 Coríntios, os cristãos, os irmãos ricos comiam, os crentes olhavam. Por isso que Paulo diz, nisso não vos louvo, porque há entre vós divisões, facções. Aí Paulo, o texto diz que Paulo relembra a noite que Jesus foi traído, porque ele tomou o pão e ele pegou o vinho e deu para todos. Então, Paulo está dizendo em 1 Coríntios que assim como Jesus deu para todos o pão e o vinho, eles em 1 Coríntios deveriam partilhar. Pastor, o que é comer e beber indignamente? É você comer sabendo que alguém está passando fome. Quando Jesus diz assim, fazer isso em memória de mim, Jesus está dizendo fazer isso o quê? Partilhar. Todas as vezes que comerdes e beberdes, façam isso. Fazer isso o quê? Partilhar com o próximo, porque o segundo maior mandamento é o primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo amar o próximo como a si mesmo. É partilhar o alimento. Quando vocês se reunirem para comer, partilhe o alimento. É disso que Jesus não está falando assim, que comer e beber indignamente é você não ser casado, é você não ser batizado. Não é disso que Jesus está falando. Agora, eu quero que você, que está sendo contra o que eu estou falando, prove para mim, então, aonde que está as diretrizes de quem deve comer e quem não deve participar da ceia. Porque se Paulo, ele recebeu do Senhor as instruções, aonde está as instruções, quais os requisitos para se participar da ceia? Não tem. Jesus não deixou isso, porque é para todos. Então, seja sincero consigo mesmo. Eu quero que você poste aqui nos comentários aonde está essa indicação de quem deve cear e quem não deve. Isso foi criado pela igreja, tá? Ah, pastor, mas aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós fracos e doentes. Fracos e doentes, meus irmãos, nesse texto. É pessoas que não se alimentam. Por isso há entre vós fracos e doentes. Por quê? Porque a não alimentação provoca anemia. Anemia dá câncer no sangue, leucemia e provoca a morte. Por isso há entre vós fracos e doentes. A falta de alimentação traz fraqueza, gera doença. Ok? É disso que Paulo está dizendo. Então, partilhe. Isso você não tem que espiritualizar e falar, se comer e beber em pecado vai morrer. Não vai morrer, porque o que tem de pastor tomando e não está morrendo. E aí? Então, fracos e doentes é na questão de saúde, de se alimentar. Se você se alimenta bem, você vai estar resistente. Se você se alimenta mal, você vai estar vulnerável. É isso que o texto diz. Agora, vocês querem criar narrativas que não está escrito. Da Santa Ceia. Ninguém. Tem alguém? Sobra ninguém. Eu não sou digno. Não, mas eu não sou adúltero. Ah, você não deitou na cama e foi pego ou confessou. Mas Jesus disse que o adultério é só você olhar e cobiçar e desejar. Se no coração desejou, você já adulterou com a pessoa.
Eu nunca vi ninguém ser excluído da igreja porque, olha, eu desejei alguém. Olha aí que ele está falando. Ó. Falta isso aqui para o pastor se libertar da verdade. Ele está falando uma verdade, mas ainda ele tem algumas raízes do sistema religioso. Ele fala uma verdade e ele já falta isso aqui. Ó. Daqui a pouco ele rompe com o sistema religioso. Então o que ele está falando é verdade. Eu nunca vi ninguém pedir perdão porque pensou maldade. Ou seja, todos nós pecamos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Então se você não é justo, então você não poderia tomar a ceia. Entende? Essas pessoas que eu mencionei, pastores adúlteros, não poderiam tomar. Você acha que a ceia é santa? Não, se fosse santa, o que estaria de pessoas mortas num ato de cear não é brincadeira. Eu vi gente ser excluída porque ela dormiu com alguém. Sim. Agora ele tocou na ferida de muita gente. Então, as hipocrisias, eu falo, tomar a ceia indignamente não é você tomar em pecado, porque em pecado estou eu. Olha o que ele diz, tomar indignamente não é você tomar em pecado, porque em pecado estou todos os dias, é não partilhar. Gente, vocês precisam ler o contexto de 1 Coríntios. E para de cair nessa narrativa do sistema religioso. Os dias, a todas as horas, em todos os momentos. Paulo diz, quem me livrará desse corpo podre? Né? É um espinho na carne, é o mensageiro do diabo vindo esbofetear a gente todo dia, nos jogando no chão. Né? Então, aí eu comecei a falar sobre isso e eu fui aprofundando. Aí quando eu falei assim, vou dizer para vocês que é tomar indignamente. É você participar da ceia sem saber o significado dela. Sem discernir. Você é indigno. Qual o significado da ceia, então, pastor? O significado da ceia é comemorar a libertação. É comemorativa. Qual era o significado da Páscoa? O significado da Páscoa era comemorar a libertação do povo de Israel das mãos dos egípcios, não era? No cristianismo, nós comemoramos a morte de Cristo. De que forma? Cristo nos libertou, Cristo nos trouxe salvação, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o diabo. É comemorativa. E se é comemorativa, é para todos. Todos podem comemorar. Agora, pastor, o senhor recomenda a ceia para todos? Para todos. Sem distinção. Todos. Agora, pastor, para quem o senhor não recomenda a ceia? Para ateu. Porque não faz sentido um ateu comemorar algo que ele não acredita. Agora, se uma pessoa não crente quer comemorar, acredita em Jesus, acredita que Jesus morreu, que Jesus venceu a morte, que Jesus ressuscitou, qual o problema de ele participar? Isso não tem a ver com ser santo. Isso não tem a ver de estar em pecado ou não. Isso tem a ver com comemoração. Sabe o que você está fazendo? Você toma Santa Ceia sabendo que você é um falido eterno, porque sua carne não presta, mas a dele te fortalece. Você é um pecador eterno, mas o sangue dele te purifica. É você agradecer ele por ter nascido, morrido e ressuscitado por nós. Aí vai o crente antigo tomar Santa Ceia. Vou te mostrar como é que eles tomam indignamente. Tomando a ceia indignamente. É tomando a ceia, olhando do lado, depois, ó, fulano de tal não tomou a ceia do meu lado. O que será que ele fez? Está em pecado. Olha ali, não, teve uma pessoa que fez assim 3 vezes, mas não teve coragem de pegar. Virava piada. É a pessoa tomar, olhando, falando, não vai acabar isso aqui logo não, porque eu tenho que ir para cá assistir o Big Brother, depois eu tenho que assistir minha série. E isso é participar da Santa Ceia indignamente. Como eu sei que vai ter pessoas que vão falar, pastor, mas Jesus deu ceia só para os seus discípulos. Irmãos, para de loucura. Jesus está comemorando a Páscoa, não é a Santa Ceia. E detalhe, a Páscoa, segundo a Torá, dizia que cada família deveria pegar o seu cordeiro e comemorar na sua casa. Então por que Jesus está só com seus discípulos? Porque a cidade de Jerusalém está lotada. E cada família está comemorando a sua Páscoa com cada família. Jesus estava com seus discípulos comemorando a Páscoa com seus discípulos. Já que é assim, vamos fingir que você está certo. Vamos lá. Tá bom. Existe um povo seleto para comemorar a ceia. Então tá bom. E as mulheres que seguiam Jesus? Por que elas não estavam no evento fechado com os discípulos e com Jesus? Ah, porque eles não eram crentes? Porque eles estavam em pecado? Aí você vai cair em contradição. Então você precisa entender que a Páscoa, cada um está com a sua família comemorando. Maria está com a família dela, as mulheres que seguiam Jesus, os 70 discípulos de Jesus, fora os 12, estavam cada um na sua casa comemorando a sua Páscoa. Entendeu? Então toda a cidade está lotada. Você tem que entender o contexto. A cidade está lotada. Cada um está comemorando a sua Páscoa com a sua família. Isso não significa que as mulheres que seguiam Jesus eram menos espirituais ou estavam em pecado por não participar do evento fechado. Então, eu já estou me antecedendo porque eu sei que vai rolar isso nos comentários. Então, comenta, curta, compartilha. E realmente aqui, ó, o título é A Ceia Não é Santa. Realmente, a ceia não é santa, ela é comemorativa.